Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, Opinião Litoral, edição desta segunda-feira, 12 de agosto de 2024. Vão comentar as notícias com você o economista Denis Castro. A gente recebe com muito prazer hoje o advogado, mestre em Direito, doutorando em Ciências Sociais, Alexandre Gossen. A gente vai começar examinando a queda, a tragédia, com 62 mortos, de um avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, na sexta-feira. Das 62 pessoas que estavam a bordo da TR-72 da Voipaz, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, 12 foram identificadas. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, localizou as duas caixas pretas do avião. Ontem, o Fantástico da TV Globo informou que a aeronave que se acidentou passou por manutenção após um dano estrutural. Além disso, segundo o programa, em março, o aparelho registrou problemas hidráulicos. Vídeos publicados na internet também mostram falhas no ar-condicionado do mesmo avião. Especialistas desconfiam que o acúmulo de gelo nas asas do turbohélice tenha provocado o acidente. Quando algum acidente desse tipo ocorre, a investigação é rigorosa. O Centro de Investigação, o CENIPA, deve divulgar os resultados no prazo de um mês. Mas tem muita coisa errada aí, não é, Denis? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde ao nosso telespectador. Tem muita coisa errada, inclusive na internet, disseminando falsas notícias, e já emparedando o CENIPA, como se ele estivesse mentindo sem ter emitido o laudo. Então, acidentes como esse geram muita comoção, a sociedade inteira fica muito entristecida e é um alerta para as empresas aumentarem ainda mais os padrões de rigor e manutenção das aeronaves e segurança. Porque existem muitos relatos, não só dessa empresa, como de outras empresas. Quem voa de avião com frequência sempre tem algum relato bem difícil para falar de algum susto que passou. Então é importante que os órgãos de fiscalização e as empresas fiquem mais atentas à fiscalização e à manutenção e que essas pessoas que estão disseminando notícias falsas na internet também sejam enquadradas de alguma maneira, porque muitas delas estão espalhando notícias falsas sobre o acidente e sobre a família das pessoas que foram vítimas. Ou seja, tem gente se aproveitando da oportunidade para promover golpes na internet, para roubar as pessoas e, principalmente, promover medo e desinformação. A gente já falou sobre esse assunto aqui e as medidas têm que ser mais duras para essas pessoas. Não se trata de cercear a liberdade de expressão. Se trata de você controlar a desinformação. Você punir quem propaga a desinformação. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, um prazer estar no programa, Paulo. Prazer, Denis. O que a gente tem percebido, Paulo, nos últimos eventos que causam muita comoção, faço um paralelo aqui, por exemplo, com a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul e também com a pandemia, é que a arquitetura das redes, ela está facilitando muito a ocorrência desse tipo de desinformação. Eu acho que o que é importante os pensadores públicos, a academia, o jornalismo deixar claro para as pessoas é que, primeiro, a aviação é algo sério, a aviação é segura, é mais fácil você morrer atravessando a rua do que você morrer entrando num avião, e nós devemos acreditar e esperar, pelo menos, os laudos do CENIPA, né, antes de sair fazendo alguns julgamentos, como pessoas estão rapidamente se apressando em fazer. E acho também que as autoridades, na esfera penal, precisam responder numa velocidade maior, respeitando-se o devido processo legal, a essas notícias como o Denis colocou, que pessoas se passando pela família, pedindo doações. Isso não é brincadeira, isso tem um nome na esfera penal. O nome disso é estelionato, né? Então que essas pessoas sejam presas, porque além de estar lesando pessoas que estão fazendo doações, elas estão duplicando, triplicando, talvez quadruplicando o luto dos familiares. Agora, quando acontece um acidente desse tipo,
No século passado teve, acho que era Caldeira do Diabo, né? Peyton Place, um seriado na TV. Depois teve um filme também do David Lynch, tem um 86, Veludo Azul, em que tudo parece certinho, até que alguma coisa estranha acontece. Aí vai investigar, não tem nada certinho, está tudo errado por trás daquela aparência de certinho. Eu tive um professor na Politécnica de Fundações, o Vitor Mello, que ele dizia assim, quando uma obra cai, quando um prédio cai, foi o diabo que derrubou. Porque tem que ter tanta coisa errada para cair que não é possível que não tenha ação do diabo. Nesse caso, tem problemas de manutenção, teve problema, um piloto em junho relatou um medo de desastre, Denis, por conta das condições de trabalho do piloto, sem as horas de sono necessárias para descanso, com deslocamentos complicados até o local de embarque, com mensagens no período de folga. Então, problemas na área de RH, recursos humanos, problemas na área de manutenção, e também tem a coisa que o passageiro comprou uma passagem da Latam e voou num da Voipaz, né? Essa questão é bastante comum, né? E às vezes acontece por desatenção. Às vezes você está comprando de uma companhia, mas vem avisando que você vai voar pelo avião de outra companhia. E muitas vezes acontece porque realmente foi trocado em cima da hora. Foi feita a migração, não sei como é que são os procedimentos aí na questão na esfera civil e de direito do consumidor. Eu não sei ao certo, mas é importante que o consumidor seja informado onde é que ele está voando, o que ele vai... Normalmente vem um aviso, né? Você vai fazer ali uma coligação, né? Mas nesse caso, as pessoas realmente ficam assustadas e tem gente que se recusa a voar quando acontece esses casos. Então é importante também essas empresas elas terem mais clareza no trato com o consumidor. Essas reclamações não vêm de agora, né? A relação consumidor com as empresas de aviação no Brasil. Já vem de mais de 20 anos. A gente passa por esses problemas dos aeroportos. Agora pela manhã teve um problema lá no aeroporto de Florianópolis, está fechado, porque parece que um pneu de um avião praticamente quase estourou, coisa do tipo, está interditado. Então a gente precisa ter mais atenção, espalhar menos medo e passar mais informação, e a informação tem que ser mais clara, e as pessoas mais responsáveis com o trato dessas questões. Quanto ao que acontece nas redes sociais, depois de um acidente desse tipo, e não é só em acidentes desse tipo, mas em praticamente toda a atividade social, coletiva hoje, o Denis tocou com muita propriedade. Censura prévia, não, mas punição pelos atos praticados em redes sociais, pela notícia falsa, pelo estelionato, tem que ser muito rápido e tem que ser rigoroso. Sem dúvida, Paulo. Nós tivemos esse exemplo durante as eleições, para pior ou para melhor, dependendo da ideologia e do que se pensa. Mas o tempo da internet não é o tempo de fora das redes. Então, se a resposta for muito vagarosa, né, estes fatos vão continuar acontecendo. E nós temos observado, na verdade, uma escala, né, uma escalada. Um ponto assim claríssimo que tem conexão com o que nós estamos falando são esses atentados que nós vimos acontecer no Reino Unido. Hoje já se sabe, já existe investigação de que aquela desinformação que foi espalhada sobre as vítimas e o assassino que teria, né, assassinado as crianças no Reino Unido, nós sabemos que elas alimentaram toda aquela baderna, aquela bagunça e até mortes e feridos. Né? Por quê? Porque é preciso provavelmente se regulamentar as redes. É um assunto espinhoso, mas o fato é que vários países, né, e a própria União Europeia estão saltando na nossa frente com relação a isso. Agora, esse ponto da regulamentação das redes, ele também está associado a algo que o Denis colocou aqui, tanto no que tange ao Código de Defesa do Consumidor, como também no que tange às normas trabalhistas, que é essa precarização, Paulo. Nós temos aí, provavelmente, né, nada, como você bem colocou, nunca um avião cai só por uma falha. Todos os especialistas falam que é um sistema que comporta várias falhas, é preciso que várias falhas ocorram simultaneamente, ou uma vá levando a outra. Certamente existe uma precarização dos funcionários, existe uma precarização no campo do consumidor, como ele bem colocou, provavelmente na hora que o consumidor faz a compra, né, vai estar lá numa fonte
Times New Roman 8, né? E isso não se percebe. E o sistema tem que responder. O sistema tem que responder, quando eu falo o sistema, é o judiciário, né? Responsabilizar o prestador de serviços em relação ao consumidor que foi vítima dessa informação, né, não transparente, e os criminosos têm que ser responsabilizados rapidamente, tanto em relação à desinformação como aos golpes. O Times New Roman, que ele falou 8, o Alexandre falou, é aquela letra pequenininha que a gente acaba não lendo, né? Principalmente para quem ainda evita usar óculos que já devia usar, não é, Denis? Com certeza, mas não só isso, né? Também ele cita a Times New Roman porque ela é de mais difícil leitura. Normalmente o Arial é mais claro, né? O Arial é mais fácil você ler. Eu, como sou o Times, às vezes, ele se junta um com o outro ali, ele é desenhadinho, justamente para o consumidor ter essa dificuldade. Além de ser pequeno, está meio apertado, tô com preguiça, não vou conseguir ler. Então, quando a gente fala essa expressão aí do Times New Roman, é em relação a isso. Em relação à questão das redes, dá para você dinamizar essa questão da maneira de você, todo mundo que utilizar isso, você tem que impor para os veículos, ter um CPF ou um CNPJ para ser responsabilizado, aquela informação ficar armazenada e a punição ser rápida. Pelo crime cometido. Aí é um ponto, porque você vai desencorajar que as pessoas cometam golpes, cometam crimes, porque ela vai saber, eu posso ficar 17 anos presa, como aconteceu no 8 de janeiro. Gente pegando aí, achando que não era nada, achando que foi só uma baderna, foi só, enfim, vou fazer minhas necessidades fisiológicas em cima da mesa do ministro do Supremo Tribunal e não vai acontecer nada. Não, está 17 anos de cadeia. E quando começar a punir exemplarmente, você vai desencorajar esse movimento. Agora, a mentira, ela não é crime. Então, a mentira que provoca consequências, como a notícia falsa, a gente precisa de uma reforma na legislação para que ela seja criminalizada. Eu lembro do ex-presidente Jair Bolsonaro se posicionando contra a regulamentação das redes, contra as notícias falsas. Ele diz, quem nunca mentiu para a namorada, lembra? Ele usou uma expressão assim, a mentira para a namorada é uma coisa pessoal, é uma coisa, a mentira coletiva, que pode provocar danos, que pode provocar mortes, a informação falsa, ela deve sim ser criminalizada. Agora, é complicado porque não pode haver censura. Claro. Então, é muito importante que a rede social tenha o RG, o endereço, o nome daquela pessoa que postou, para que ela possa rapidamente responder pelo que ela postou. A rede social que permite postagens de perfis falsos, ela deve ser responsabilizada junto, isso precisa estar na legislação também. O anonimato na rede social deve ser combatido e a mentira deve ser punida. Acho que é mais ou menos por aí. O Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, fica aí com a gente. Voltando com o Opinião Litoral desta segunda-feira, o Alexandre Gossen, advogado, doutorando em ciência política em Portugal, na Universidade de Coimbra, né? E o Denis Castro, economista, que hoje lamenta a morte do economista aos 96 anos, um economista representante da Escola da Universidade de São Paulo, não é, o Delfim Neto? Exatamente, é a terceira turma de economia da USP, um decano da universidade, acadêmico, fez doutorado, fez toda a carreira dele lá, inclusive professor emérito dos cursos lá de administração e economia, uma figura incontornável da ciência econômica brasileira, da história política e econômica do Brasil também. Uma perda, né? E principalmente eu tive uma certa proximidade porque eu fiquei 6 anos no Conselho Regional de Economia e o meu grupo político era um grupo que derivava dele, tinha ele como decano, eram alunos dele. Então tivemos uma convivência até razoavelmente próxima em encontros, em almoços. Então é uma figura importante da economia brasileira, contestada politicamente, mas de novo, né, vamos entrar no ramo da narrativa, do ponto de vista, mas olhando pelo ponto estritamente da ciência econômica, é uma figura importante
e que influenciou muitos economistas brasileiros. E tem uma coisa curiosa na economia, que são as correntes que oriundas das escolas, né? Da Getúlio Vargas de São Paulo tem uma corrente, a Getúlio Vargas do Rio tem outra, a PUC tem outra, a Unicamp, a USP, né? Tem visões um pouquinho diversificadas da economia, o que enriquece o debate, né? De certa forma, sim. De certa forma, enriquece. A gente também tem um pensamento saindo ali do Mackenzie, que às vezes fica um pouco escanteado, e mais recentemente... Também importante, né, também importante, e às vezes fica um pouco escanteado, e também a questão aí dos mais recentes do antigo IBMEC, já mudou de nome, sempre esqueço o atual nome. A PUC mais à esquerda e o Mackenzie mais à direita ficam no extremo desse debate. Exatamente. Né? E a gente tem o Delfim Neto, que era um keynesiano, né, que eu acredito que ainda é o que existe de mais moderno em economia, porque você... Você entende que o keynesianismo ainda é o que há de mais moderno em economia? É o que é aplicado sempre que há crise no capitalismo. Você aplica o keynesianismo. Por quê? Porque você tem um certo grau de liberdade, você tem responsabilidade na questão monetária e você entende que o Estado é o condutor das mudanças. Seja regulamentando, seja incentivando, e você não vê economia no mundo que não se desenvolveu na base do keynesianismo. Então é a corrente econômica mais importante, por mais que seja criticada, principalmente pelos chamados novos liberais, essa corrente mais da escola austríaca, mas eles sempre pedem, sempre que acontece uma crise com a empresa deles, eles recorrem ao governo. Ou seja, é liberdade, liberdade, apertou o cara, pelo amor de Deus, o governo me salva. Aí você dá 50 reais pro pobre, tá gastando muito. Mas eu dei um golpe na economia, quando aconteceu aí no caso das Americanas, e eu preciso de 50 bilhões de reais, por favor, só o governo pode me salvar. Ou seja, se exige muita liberdade para dar 50 reais de aumento no salário mínimo. Não. É muita coisa, vai quebrar o país. Mas quando você faz bobagem na tua empresa, você vai lá e recorre ao governo. Por que você não recorre ao mercado que você diz que deve funcionar sem a atuação do governo? Então você tem que ter uma moderação. O governo é condutor de desenvolvimento econômico. Então o keynesianismo, por mais que seja criticado, vai ser a corrente econômica que vai levar sempre os países nesse sistema capitalista ao desenvolvimento. Porque sempre o Estado acaba sendo condutor, por maior que seja o grau de liberdade econômica de um país. Porque o keynesianismo ele não inibe a liberdade econômica. Ele simplesmente coloca que o Estado como moderador das relações entre os três agentes econômicos que estudam a economia: família, governo e empresas. Agora, Alexandre, o Denis foi muito feliz quando ele narrou, sem usar essa palavra, um certo cinismo estrutural, né, do mercado. Porque um outro sintoma desse cinismo é 150 bilhões de déficit primário não pode, mas 700 bilhões de juros, para mim, né, mercado, aí tudo bem, né? Esse cinismo, ele está presente já nas relações políticas, né, das políticas econômicas há muitas décadas. Tem um ponto muito interessante que o Denis traz, do Keynes, que é o seguinte: o Keynes, ele sem dúvida, a personalidade que mais avisou que o Tratado de Versalhes e as políticas econômicas que estavam sendo implantadas na Europa Ocidental iriam conduzir ao crash da Bolsa em Nova York e a própria ascensão do nazifascismo. E os representantes aí desse neoliberalismo, mais baseados, né, no Friedman, no Hayek, eles colocam na conta do Keynes, né, o surgimento do nazismo e do fascismo, quando a gente sabe que não é bem assim. E esse cinismo ele é interessante também de se analisar, como você fez essa relação dos números dos juros e do número do superávit, porque esses super, ultra, mega liberais, eles não observam que nos momentos de crise, sempre é o Estado que é a salvaguarda, né, é o porto seguro. Vou dar aqui um exemplo. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra, ela simplesmente planificou a economia dela em relação a toda a parte naval. Por quê? Por que não deixar o mercado cuidar dos fretes, etc.? Porque isso exigia um esforço de guerra. E como o Denis coloca, em 2008, né, o governo dos Estados Unidos socorreu as montadoras, etc. E acho que dá para chamar que os planos da pandemia também, né, o Biden
econômicas e tal são No extremamente mundo keynesianas, inteiro, né? sem restrições, sem exceções. E um ponto que eu acho muito desafiador para esses defensores desse certo cinismo são as economias em ascensão do Vietnã, da China, né? São economias extremamente keynesianas, né? Como fazer para defender... Capitalistas. E capitalistas. Como fazer para defender esse modelo extremamente anarco-libertário, etc. Eu tenho para mim, concluindo aqui, Paulo, que o Keynes, existe até um livro bem legal sobre esse assunto, que chama Keynes versus Hayek, não sei se você o conhece, se você... Conheço. Muito bom, né? Essa ascensão dessa escola extremamente liberal, ela não se dá, né? Não é uma coincidência que ela se dá nos anos 70 e nos anos 80 ao redor do mundo, que é justamente o momento em que a União Soviética ela começa, né, a passar por um processo de dissolução. Então você fica sem um modelo alternativo. E aí você tem, dos anos 90, né, o consenso de Washington se alastra e todos os governos, se você pegar de centro-esquerda e de esquerda, né, Brasil, Tony Blair no Reino Unido, Clinton nos Estados Unidos, todos basicamente usaram plataformas neoliberais. A economia é um dos campos do conhecimento mais fascinantes porque ela não se enquadra entre as ciências exatas, como a física, a química, a matemática, mas também não se enquadra entre as ciências humanas, como a sociologia, a psicologia. Ela é um misto das duas, né? É o campo, a economia, onde as ciências sociais, as ciências humanas e as ciências exatas se interpenetram, tem uma interface muito grande. É muito fascinante entender a economia. Eu não entendo muito não, né? Mas eu prestei atenção no que vocês falaram. A inflação é preocupante. É sinal... Por aqui, o consumidor não consegue ver lá alguma vantagem nos preços. A gente procura pegar os que estão assim mais em conta, né? E também não só a marca, né? A qualidade também. Mas o fato é que o IBGE detectou queda de 1% nos alimentos e bebidas em julho. Foi o maior recuo desde 2017. São Pedro ajudou com o clima. A oferta cresceu e produtos como tomate, cenoura, cebola, batata e frutas ficaram mais em conta. Olha, a batata estava mais caro, baixou. A cebola mesmo estava mais caro, baixou, entendeu? A banana estava mais barato, subiu. Mas o arroz e feijão continua bem caro, a carne, né, café. Mas por que é difícil notar alívio nos preços? Simples. Mesmo com a queda em julho, os alimentos e bebidas acumulam alta de 4% em média nos últimos 12 meses. Se o consumidor teve um pequeno respiro aqui, o mesmo não se pode dizer nos gastos com transportes e habitação. Esses dois grupos pressionaram a taxa de inflação. Abastecer com gasolina ficou mais de 3% mais caro por causa do reajuste anunciado pela Petrobras nas refinarias. O etanol aumentou quase o dobro. Julho é mês de férias. As passagens aéreas subiram às alturas. A bandeira amarela no mês passado fez aumentar o peso da conta de luz no orçamento. Somando tudo, a inflação oficial, que em junho estava em 0,21%, voltou a pisar no acelerador. Ficou ligeiramente acima das estimativas de mercado. Nós estamos acompanhando aí, tomando as medidas necessárias para... O BC tem falado a respeito, o dólar teve uma queda significativa nos últimos dias, e a gente espera que esses números convirjam para patamares inferiores. Mas nós esperávamos, em função do que está acontecendo no mundo, que houvesse alguma mexida na inflação desse ano. A taxa em 12 meses abriu o ano no teto da meta de 4,5%. Caiu em março e agora voltou para o limite da banda de oscilação do sistema de metas. Isso reforça o discurso do Banco Central, que na última ata do Copom informou que não hesitará em subir os juros para a convergência da inflação à meta. A taxa em 12 meses, né, hoje em 4,5%, vai recuar e pode fechar o ano em torno de 4,1%. Né? Isso porque a gente não espera que esse segundo semestre tenha uma inflação mais forte do que igual ao período do ano passado. Então, com base nessa expectativa, o juro também deve se manter estável, né? Deve ficar em 10,5% pelo menos até o fechamento de 2024. Tem uma série de discussões aí, o Banco Central deve diminuir ou não a taxa de juros. O Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, sinalizou uma queda da taxa que é metade
da taxa brasileira. A inflação, sinal amarelo, né, no semáforo, não é vermelho ainda, mas tem um sinal amarelo. Tudo isso fica para o Alexandre Gossin e para o Denis Castro comentarem depois do intervalo, que é rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral, o Alexandre Gossin e o Denis Castro estão comentando as notícias com você. Denis, a gente teve uma matéria da Rede Cultura sobre inflação bastante rica, né? Bastante diversificada, abordando vários aspectos da inflação, com uma sonora, como a gente chama, entrevista curtinha do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Tem um sinal amarelo aí da inflação, né? Mas não chega a assustar tanto assim, né? Razoavelmente, a população está bem assustada. Apesar do número da inflação estar dentro da meta. A inflação de alimentos assusta, A questão, né? é essa, o consumidor no mercado e na feira, ele toma um susto. Então, quando a gente vê o índice de inflação, realmente é uma cesta de 300, 400 produtos. E nessa média você tem ali... Mas só que a inflação que o consumidor está sentindo ao ir no mercado, essa daí pesa, essa daí bate forte. E ela tem alguns... Em julho teve essas quedas, né? Da cebola, da batata, do tomate. Teve né? essas quedas, mas eles tinham subido muito também. Mas aí também por fatores climáticos. Mas o problema dessa questão agora inflacionária brasileira é um problema que está muito mais ligado à estrutura da economia brasileira, quando você não explica para o cidadão brasileiro de forma clara que os preços de tudo que ele consome está atrelado ao dólar. Então, se o real se desvaloriza em relação ao dólar, aqui as coisas ficam mais caras. E aí a gente tem outro problema estrutural que o governo também não toca no assunto e o mercado muito menos. A remuneração das pessoas não é em dólar. Ou seja, se os preços dos produtos e serviços estão atrelados ao dólar, os salários não estão atrelados ao dólar. Ou seja, existe uma necessidade também do governo promover uma valorização dessa mão de obra, trazendo maior valor agregado para a economia brasileira, aumentando a remuneração do brasileiro, requalificando esses brasileiros. Eu já falei, o problema econômico brasileiro, falei em outras oportunidades, ele passa pela formação da mão de obra. Seja qualificando os jovens, seja requalificando no espaço ocioso que existe nas universidades e escolas públicas, universidades privadas, o trabalhador já maduro, já pronto, trazendo para requalificar, para aumentar o nível de produtividade dele. O problema econômico brasileiro passa pelo fato de um brasileiro produzir equivalente a 25% de um trabalhador alemão ou iraniano. Ou seja, o que o brasileiro faz em 4 dias, um alemão ou iraniano faz em 1. Ou seja, daí a remuneração ser baixa, daí o impacto inflacionário da desvalorização da nossa moeda e daí a dificuldade da gente vender para o mundo com produtos de maior valor agregado, serviços de maior valor agregado. Isso passa pelo turismo, passa pela indústria, passa pelo agronegócio, passa por todos os setores. Então o problema ele é além do que diz ali o índice de inflação, um problema estrutural de formação da mão de obra e remuneração dessa mão de obra. Alexandre? E é bastante preocupante, como o Denis coloca, essa baixa eficiência do trabalhador brasileiro justamente no momento de convergência, né, de várias revoluções tecnológicas. O Brasil corre bastante risco de ficar para trás em relação a essa revolução tecnológica que nós estamos assistindo, que é uma revolução que faz com que o trabalho seja justamente um trabalho focado no que o ser humano ainda pode fazer, já que está sendo substituído, inclusive, nos serviços, né? Especialmente pelas ferramentas de IA. Eu creio também que esse é um bom momento para nós refletirmos, aí já olhando por uma perspectiva geopolítica, quando o governo fala, né, não só o governo brasileiro, mas o governo chinês, o governo russo, da necessidade também de você ter um sistema que não seja tão dependente do dólar, e aí entra talvez a criação da moeda do BRICS, também passa por essa ideia de que nós ficaríamos menos vulneráveis. Claro que nós não podemos esperar e tratar isso como uma solução de curto prazo, mas me parece também que é uma questão política, não é só uma questão econômica.
Essa questão a China hoje ela pode bater no peito e falar que não quer lastrear a economia mundial em dólar porque ela já é um player que bate de frente com os Estados Unidos. Ela só não pode pesar politicamente mais porque ela é compradora da dívida norte-americana. Ou seja, a economia dela também está lastreada no dólar. Ou seja, ela comprou muitos títulos da dívida americana, ela também se protege em dólar. Agora, você comparou a produtividade do trabalhador brasileiro à do alemão, que é tradicionalmente uma das mais altas do mundo, mas também a do trabalhador iraniano, que é equivalente ao do trabalhador alemão? É equivalente ao trabalhador alemão, para ver como é que é o nosso grau de formação e preparação da mão de obra, justamente para fazer para não me pegarem na armadilha o espectador. Ah, mas está falando da Alemanha, estou falando do Irã, estou falando de outros países. E existem outros, não vamos para longe, vamos para a Argentina. A produtividade da Argentina é maior que a nossa, a qualificação do trabalhador argentino é maior do que a nossa. A qualidade do ensino do argentino é melhor do que a nossa. Ou seja, a gente precisa passar por uma revisão disso tudo, passar isso a limpo, e eu não vejo ninguém abordando esse assunto. Que precisa aumentar salário. Espera lá um pouquinho, mas também precisa aumentar a qualidade da prestação dessa mão de obra. Precisa do reinvestimento em indústria, precisa do reinvestimento da infraestrutura, energético, porque o Brasil ele tem uma armadilha de crescimento. Se ele crescer por 4 anos a 3,5%, 4% ao ano, no 5º ano dá apagão, no 5º ano falta energia. Ou seja, o Brasil não está nem preparado para crescer aquilo que precisa. Que precisaria crescer a 4,5% durante 17 anos para a gente ficar tão pobre quanto a Polônia. Ou seja, para ver o tanto que a gente está distante. Mas o Brasil é uma economia mais rica em tamanho de PIB do que a Polônia. Eu estou falando em relação à qualidade de vida do cidadão. Então, para a gente buscar aí, a gente precisa crescer muito, precisa planejar muito, precisa trabalhar muito e parar com seguir fake news, seguir desinformação, entrar em teoria da conspiração, ficar xingando um amiguinho. Vamos trabalhar, vamos cobrar educação, saúde, saneamento básico. A Sabesp foi privatizada agora recentemente. Cadê o saneamento básico? O Partido dos Trabalhadores, o PT, e o presidente Lula sempre manifestaram simpatia por ditaduras de esquerda, como a de Cuba, como a da Venezuela, como a da Nicarágua, mas enfrentam problemas. O governo brasileiro não segue a mesma linha do PT e do presidente Lula, tanto que as relações com a Nicarágua estão péssimas. Brasil e Nicarágua vivem uma crise diplomática. Num curto intervalo de tempo, os dois países expulsaram os embaixadores. O representante brasileiro, Breno Souza da Costa, foi expulso na semana passada e deixou a capital nicaragüense. Segundo Itamaraty, o motivo alegado pelo governo de Daniel Ortega foi a ausência de Breno na cerimônia de celebração dos 45 anos da Revolução Sandinista. Como resposta, a chancelaria brasileira lançou mão do princípio de reciprocidade e ordenou a expulsão da embaixadora nicaragüense em Brasília. Flávia Matu deixou o Brasil antes mesmo do anúncio formal. O governo brasileiro até tentou evitar a escalada da crise, mas não houve acordo. Nas redes sociais, o governo Lula é muito criticado, porque a postura do PT e do Lula, Alexandre, realmente é de simpatia com o Maduro, com o Ortega, com o Fidel Castro. Na prática, o governo brasileiro do Lula segue outra linha, não é? Sem dúvida. Salvo o período do governo Bolsonaro, o Itamaraty ele tem uma postura muito acertada e assertiva, se você pegar ao longo da história da diplomacia brasileira, e que não varia muito. Se você pegar, mesmo durante a ditadura, os anos FHC, governo Dilma, governo Lula, a diplomacia brasileira ela é uma diplomacia de muita qualidade. E a postura da diplomacia está correta, tanto em relação à Venezuela como em relação à Nicarágua, uma postura de cautela, de não eliminar o diálogo, mas também, ao mesmo tempo, seguindo a reciprocidade. E essa situação desconfortável para o PT e para o governo Lula, ela é até fácil de entender do ponto de vista histórico, porque a Nicarágua ela passa nos anos 30 por aquele enfrentamento dos Estados Unidos através de vários revolucionários, entre eles o Sandino, e depois ela passa pela Revolução Sandinista em 79. E o PT, a base da formação do partido, Paulo, ela foi também muito inspirada por esses processos revolucionários na Nicarágua. Então, sem dúvida, o Ortega sempre foi tratado como um aliado. Porém, o PT ele corre o risco
de certa maneira, normalizar o que aconteceu no 8 de janeiro. Porque muitas pessoas, né, não votaram no Lula porque são lulistas, petistas, ou mesmo gostam da plataforma política e ideológica dele. E sim porque sentiam que o adversário, de alguma forma, ameaçava a democracia. Na medida em que Lula, diria que solta notas aí bem desafinadas, né, de que não viu nada anormal nas eleições da Venezuela. Alguns anos atrás ele falou a mesma coisa em relação à Nicarágua. Ele cria ele dá de bandeja, né, um banquete para a oposição. Agora, essa rota de separação, talvez não chegou ainda a ser uma colisão, do governo brasileiro com a Nicarágua, ela começa naqueles protestos que aconteceram em 2018, que tivemos aí centenas de feridos, e depois ela se agudiza quando o Papa Francisco pede que o governo brasileiro tente, né, intermediar uma espécie de acordo para soltar vários líderes religiosos católicos na Nicarágua. E aí Ortega, ele simplesmente, isso que eu estou falando não é boato, é verdade, ele nem atendeu um telefonema do Lula. Não é que ele negou um pedido, ele simplesmente se negou a atender um telefone do Lula em relação a isso. E aí houve realmente um estremecimento. E eu acho que agora, com esse apoio incondicional que a Nicarágua dá à Venezuela, e o governo brasileiro agora se alinhando mais, na verdade, a outros partidos, outros países de esquerda, né, que estão com governos de esquerda, como o Chile e a Colômbia, nós devemos ter, na verdade, um certo isolamento de Nicarágua e Venezuela. A relação com a Venezuela também está estremecida, né? O Maduro ironizou o Lula quando o Lula falou que estava preocupado com aquele anúncio de banho de sangue se ele perdesse as eleições. E ontem o jornal Wall Street dos Estados Unidos disse que o país, os Estados Unidos, tentam um acordo para o Maduro abandonar o poder, negociando uma espécie de anistia política para ele e para o grupo dele. São os meandros aí da política internacional, mas o que pesa mesmo é a postura do governo brasileiro. O Itamaraty sempre de maneira mais buscando a neutralidade, buscando o diálogo, e infelizmente o PT, que eu acho que é um dos maiores inimigos que o Lula tem no governo, sempre puxando contra as medidas do governo e a favor desses ditadores, por pura pinimba pseudo-intelectual, que não tem intelectualidade nenhuma você defender esses ditadores que maltratam a população, que destroem os países, e aí é uma crise de identidade do PT. Os governos do Lula, eles nunca foram propriamente de esquerda, sempre uma centro-esquerda até caindo para centro-direita, extremamente liberais, isso a gente tem que falar. O petista não gosta e o bolsonarista também não gosta. A gente fala que o governo Lula é liberal. É liberal. Sempre foi liberal. Então ele entra nessa crise de identidade. Eu sempre falei que o Lula é um populista que ele veste a camisa vermelha para conquistar os esquerdistas. Mas na prática, pragmaticamente na economia, obviamente as políticas dele são de centro-direita, centro-esquerda, valorizando um pouco mais o lado humano, porque a gente está mal acostumado com essa pseudo-direita no Brasil, né? Que é o desprezo pelo ser humano, que é a apologia à morte. Não, a direita é humanista também. O capitalismo ele pode ser humanista, tem preocupação com o social. É que no Brasil houve esse descolamento. Então, quando eu falo essas questões aí, é o governo Lula caindo nas suas contradições programáticas do partido, que atrapalha o governo, principalmente nas suas medidas pragmáticas liberais, e na questão da política internacional. Então a gente tem essa confusão aí, mas que o Brasil não deveria ter dúvida, o presidente Lula, de se posicionar contra esses abusos e essas ditaduras. O Opinião Litoral para o intervalo e volta para o último bloco já já. Voltando com o Opinião Litoral desta segunda-feira, com o Denis Castro e com o Alexandre Gossin, discutindo, teorizando, comentando as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. Alexandre é advogado
faz doutorado em ciências sociais, e o Denis é um economista da linha do Delfim Neto, né? Não. Da minha linha. Denis, você gosta de esporte também, você é palmeirense, né? Inclusive o treinador Abel Ferreira ontem, pela entrevista coletiva dele, eu tive a sensação de que ele está errado. Não é só o Brasil todo contra o Palmeiras, é o universo todo, parece, né? Eu nunca vi um treinador chorar tanto como esse Abel Ferreira. Mas você acompanha esportes também, você faz um balanço da participação brasileira. O que te impressionou nos Jogos Olímpicos de Paris, que terminaram ontem? O que me impressionou foram as reclamações, né, dos atletas em relação à comida, a falta de comida, peixe com verme, as pessoas com infecção intestinal, as provas naquele rio, com aquela cor duvidosa que eles insistiam em dizer que estava ok para nadar. Então me assustou essas questões de organização. O desempenho brasileiro ele foi dentro do esperado. O Brasil ele precisa desenvolver ainda mais as políticas de fomento ao esporte. A gente vive numa cidade, Santos, onde o esporte é muito fomentado, sempre foi muito fomentado pela prefeitura e junto com os clubes nessa parceria. Mas não é a realidade do Brasil. A gente precisava ter clubes, não precisa ser clube privado, pode ser clube público. Aqui em Santos a gente tem as vilas criativas que tem esportes, né? Então a gente precisa incluir isso na educação, incluir isso nas escolas de uma maneira responsável e incentivar aí a prática esportiva. Então o Brasil está muito longe ainda de ser competitivo, mas eles fizeram uma bonita figura, evoluíram bastante e tivemos um problema também, outra reclamação geral desses jogos, reclamação com a arbitragem de todos os esportes. De todos os esportes a gente teve problema. Um dos principais destaques do Brasil. Isso que o Abel Ferreira não estava lá, né? Isso que o Abel não estava, mas o Abel, ele é chorão, ele é chato, mas ele reclama com propriedade. Até comparando, eu estava vendo um estudo ontem, comparando a atuação dos árbitros brasileiros em jogos internacionais. Eles vão bem, eles são bem avaliados. O problema é quando eles jogam aqui. Porque a estrutura, eu não sei que tipo de pressões eles sofrem, e também o jogo que é jogado e os jogadores não ajudam. Ou seja, a gente tem problemas estruturais do futebol brasileiro que a gente precisa olhar. Eu acho que o Abel ele é necessário, não é porque eu sou palmeirense, porque ele aponta os erros. Às vezes ele se excede na reclamação, já falei, vai ficar doente, vai passar mal já. Mas ele não aponta os erros a favor do Palmeiras, né? Eu, por exemplo, sou santista. É melhor ficar quieto. Reclamei bastante da arbitragem na final do Paulista, Santos e Palmeiras, no prejuízo do Santos, né? Ao contrário, o John Textor também é o avesso do Abel, né? Ele reclama dos favorecimentos ao Palmeiras, né? Mas o John Textor é uma figura sui generis, né? Ele apontou que jogadores do time dele estavam envolvidos num esquema de conspiração dele de manipulação de resultado. Ou seja, ele aponta a arma até para ele na loucura. Ele entrou naquela loucura lá que o campeonato é todo manipulado, né? E ele colocou a culpa até nos jogadores dele. Ou seja, é um problema talvez para a psiquiatria. Eu acho que os pontos que eu achei muito interessantes em relação às Olimpíadas, primeiro, a tradição, né, dos Estados Unidos em interpretar o quadro de medalhas conforme a conveniência, né? Eu gosto muito de ler o Washington Post e o New York Times, e enquanto eles estavam perdendo no número de ouros, eles usavam sempre o critério do número de medalhas. E aí eles apareciam em primeiro quando, pelo quadro do COI. Esse é um lado interessante. Da comunicação, né? Eles estavam em sétimo, oitavo. E aí no final, no último dia, quando eles de fato superaram a China, que empataram, né, em número de ouros, aí eles passaram a usar o critério do COI. Eu também achei interessante e triste do ponto de vista esportivo que a Rússia não estava, mais uma vez, né? Se eu não me engano, nas Olimpíadas do Rio, foi por causa do escândalo do doping, né? Aquele sistema incrível que tinham criado e foi denunciado e acabaram sendo punidos, e agora é por conta da guerra. Por outro lado, eu observei muitas pessoas questionando também por que Israel não teria recebido, né, o mesmo tratamento, porque Israel poderia participar das Olimpíadas. Outro ponto que eu acho também interessante de nós analisarmos foi aquela situação envolvendo a Samsung, né? A Samsung, como patrocinadora oficial dos Jogos, eles davam, né, como prêmio para os atletas que ganhavam as medalhas um aparelho Samsung de telefone móvel. E eles alertaram
dos episódios em que um atleta norte-coreano conseguiu ganhar uma medalha, que segundo uma resolução da ONU, não pode ocorrer transferência de tecnologia para o regime norte-coreano. Então esses atletas ganharam as medalhas, mas não ganharam os aparelhos. Eu achei também que foi um ponto interessante. E para quem acha que esporte e política, né, não se misturam, esses jogos, na verdade, vieram para mostrar o contrário, né? Você teve o caso da atleta argelina do boxe, e toda essa polêmica, né? E sendo que, evidentemente, ela não pode ser uma transexual no país em que ela vive, todos nós sabemos disso, mas ela acabou sofrendo o respingo de uma manifestação da extrema-direita ligada a um embate entre duas agências, no caso a agência do COI e essa agência internacional de boxe que teria feito esse exame, que nunca foi divulgado. Nós até hoje não sabemos se, na verdade, ela não pôde participar daquele campeonato internacional de boxe, porque ela teria o cromossomo Y, ou se, na verdade, por um excesso de testosterona. E, por fim, uma análise também que meu irmão é estatístico, e nós ficamos conversando, é interessante você observar porque alguns países são potências olímpicas e outros não. E aí um amigo nosso comentava, não, isso é PIB, né? É PIB per capita, tal, mas não é bem assim, né? Porque você pega, por exemplo, um país que é uma potência econômica, no caso da Índia, ela não desempenha, ela não teve nenhuma medalha de ouro. E você pega um país, por exemplo, países que são relativamente parecidos como a Bélgica e os Países Baixos, né, que nós chamamos de Holanda, o desempenho foi muito diferente, né? São países com a Holanda está potência, lá em cima, né? Superou a Alemanha, superou vários países que têm uma população muito maior, e um PIB muito maior, e a Bélgica ali, que é um vizinho relativamente parecido, ficou lá para trás. Então, existe algo além, né, dessas explicações simplistas. A gente sente também que o investimento no esporte é puxado pela promoção da Olimpíada, Espanha, em Barcelona, a Inglaterra, porque nas Olimpíadas o Reino Unido não compete em conjunto, né? A Inglaterra pela Olimpíada de Londres e a própria França agora pela Olimpíada de Paris. Esse investimento na promoção puxou o investimento em esporte, eles têm resultados excepcionais, esses países. Agora, o que mais me impressionou na Olimpíada não impressionou vocês dois, que foi ela ter transcorrido num clima de paz absoluta, num mundo tão conturbado por guerras nesse momento e conflitos, não é, Denis? Eu não esperava que acontecesse diferente, né? Eu não estava esperando. Apesar de que a gente tem a Rio 92, por exemplo, promovida no Rio, conflagrado há 30 anos e sem problemas, né? Com conflito praticamente de guerra civil no Rio de Janeiro. Mas eu não esperava que acontecesse de forma diferente do que foi nessa questão de ser pacífico, né? É um evento, o esporte é um evento para promover justamente a paz, né? Você substitui a disputa competitiva, a disputa esportiva por guerra. Então, historicamente, a Olimpíada simboliza isso. Se tivesse eventos de violência, a gente teve esse caso aí de intolerância, né? A pseudo-intolerância, porque tem gente afirmando nas redes sociais até agora que essa boxeadora argelina é um homem trans, sendo que é vedada a homossexualidade no país dela, ou seja, vai para cadeia, não é que não é permitido, vai para cadeia, vai preso. Imagina se ela fosse transexual, como essa corrente aí conspiracionista, extremista, está afirmando. Então são problemas graves aí, porque se o médico que trouxe ela ao mundo, se o médico que analisou disse que nasceu mulher e é mulher, quem somos nós para dizer que é algo diferente? Então são essas questões aí que, de novo, né, desinformação manchando os jogos. E também teve uma outra atleta, se não me engano, asiática, não lembro do país, que também sofreu com essa questão aí de ser levantada a questão da sexualidade dela. Então, de novo, né, economicamente, politicamente, socialmente, a gente tem que estar preocupado com o desenvolvimento, com acesso ao emprego, à renda, saúde, educação, moradia e saneamento básico. Vocês ficam preocupados com a orientação sexual ou gênero e ficam criando mentiras em cima do gênero da mulher que competiu, dizendo que ela não é mulher. Gente, o médico que trouxe ao mundo, o médico que examinou por tudo que ela passou, disse que ela é mulher e acabou. Ela não nasceu homem e depois falou que quer ser mulher. Não é esse o caso. Mesmo também não deveria ser essa discussão. Então, de novo, né, politicamente, esse ano de eleições, vamos ser mais ponderados, vamos analisar com mais carinho o que é realmente necessário, né? Emprego, renda,
saneamento básico, educação e saúde. A medalhista brasileira Ana Patrícia, no vôlei de praia, ela relatou depois da vitória que na derrota dela em 2021, na Olimpíada 2020 de Tóquio, mas que foi realizada em 2021 por conta da pandemia, ela relatou os ataques que ela sofreu nas redes sociais, achei muito interessante, pedindo que ela desistisse da carreira, né, por discurso do ódio mesmo. Sim. Em inglês são os haters, né, propagadores do ódio. É impressionante o que ela relatou, né? É impressionante e, detalhe, o Denis coloca bem aqui como isso serve como uma manobra política para você evitar discutir o que é essencial. E olha como essa fake news da Argelina, da boxeadora, voltando rapidamente nela, era fácil de desmascarar. Quase ninguém teve o trabalho de olhar o cartel de luta delas. Deixa eu ver o que essa mulher fez. Porque se ela for um homem, concordam comigo que ela seria imbatível. Ela tem 50 lutas, eu tive o trabalho de olhar. Ela perdeu 8 lutas. Então ela não é invencível. Ela não é um homem, como colocaram um homem para lutar, né? Você citou bem, Paulo, a atleta brasileira, e eu cito também uma atleta que sofreu com esses haters nas redes, que foi a Simone Biles. Quando ela desistiu em Tóquio para cuidar da saúde mental dela, ela foi duramente atacada, né? Uma loser, aquele discurso, né? Como se fosse errado você ir cuidar da sua saúde mental. Eu fiquei impressionado também com a final da seleção brasileira de futebol feminino. Alguns amigos meus, Paulo, me mandaram prints das redes de homens criticando a medalha de prata, mas assim, um discurso horroroso, uma coisa... Se não me mandassem o print, eu não acreditaria naquilo. É o verdadeiro ódio às mulheres. Depois reclamam quando a gente fala da questão do machismo estrutural, dizendo que é narrativa de esquerda. Exatamente. Não é, ele existe. Existe um ódio às mulheres estrutural aqui no Brasil. Então a gente precisa tratar isso com seriedade e não como piada e como corrente ideológica. Eu nunca fui de esquerda, também nunca fui de direita. Enfim, a gente olha o que é importante para fazer para a economia e aplica e socialmente e economicamente, os instrumentos utiliza para o bem-estar das pessoas. Então essa questão a gente tem que olhar com carinho, porque alto número de feminicídio, alto número de estupro, o ódio às mulheres manifestado em rede social quando acontece um vice-campeonato olímpico. Ou seja, o machismo estrutural ele existe um ódio sistemático no Brasil às mulheres. Só de estar no pódio, só de estar numa final olímpica, só de ter se classificado para uma Olimpíada já é uma vitória de um atleta. A Babi, por exemplo, que foi 10º lugar em ginástica atlética e ginástica artística, é uma vitoriosa. A seleção feminina também. E é bom o machismo estrutural ter observado nessa Olimpíada que as 3 medalhas de ouro brasileiras foram obtidas por mulheres, que das 20 medalhas brasileiras, 12 foram obtidas por mulheres, uma por uma equipe mista do judô e 7 por homens, sendo que o mais famoso deles é o Gabriel Medina, né? Verdade. Agora, você falou que ela não é invencível, lutador. Invencível é o lutador judoca francês, tricampeão olímpico, esse é invencível, né? É Ted Riner, né? Sem dúvida. Ele perdeu uma uns 4 anos atrás, perdeu uma. Uma em 15 anos. Aquele boxeador cubano, que acho que ele tem uns 40 lutador grego, de luta greco-romana, Mihail Nunes, pentacampeão olímpico, é recordista absurdo. Na mesma luta, né? Ninguém tem medalhas de ouro 5 consecutivas em Olimpíadas, só o cubano, também invencível, Mihail Nunes. Então a gente tem 2 invencíveis. Denis, o Alexandre Gossen trouxe alguns livros aqui dele, Fascismo Pandêmico, Santo Adamastor, volume 1, A Concepção, Chapados de Cloroquina, Morte de Empatia, o Santo Adamastor, O Exílio, volume 2. Obrigado e boa sorte na continuidade da carreira. Obrigado pela participação hoje, Alexandre. Muito obrigado, Paulo. Foi um prazer estar aqui. Denis Castro, obrigado pela participação. A gente agradece o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 15 para 1, e uma ótima semana para você que você merece.